Matéria História Eclesiástica, módulo 2, disciplina 7, eu acho agora, né? É isso, a 7? Foi Israel, foi helenismo, 5, é a 7 agora. E vamos estudar um pouco sobre agora a história da igreja. Agora vai ficar bem facilitado, porque nós já... É isso mesmo, é a matéria 7. Nós já fizemos algumas matérias preliminares que já preparou o caminho. Entendeu? Então vamos aqui, ó. 7. Rapaz, mais uma, nós estamos na reta final já. Deus quiser. Então, pessoal, deixa eu falar aqui as preliminares para vocês. Agora, essa matéria, ela vai trazer algumas coisas que a gente já viu. Até porque não vou nem explicar, vou passar rapidinho, porque nós já vimos, vai se ajudar. Ela vai engrossar o caldo a partir da semana, essa semana, hoje tudo bem, mas a partir da semana que vem engrossa um pouco o caldo, né? Mas se eu puder, de repente, eu posso até adiantar um pouquinho mais. Ao invés de ter 4 encontros, temos 3 em um painel. Não sei, porque tem muita coisa. Por exemplo, ó, a matéria de hoje, a primeira aula vocês já viram, quer ver? Vocês já viram? Não, já passaram por esse assunto. Vamos lá. Ó, aula 1, nascimento da igreja. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para nós ficar melhor. Espera um pouquinho. Pronto, agora sim. Bora lá. Olha aí, ó. Nascimento da igreja. Lembra que nós falamos da palavra carral? No hebraico, né? É eclesia. Foi falado isso já numa aula. Então, isso porque faz parte. É porque não é como eu falei. Tem hora que elas vão ficar próximas, tem horas que elas vão cruzar, tem horas que elas vão sair. Ficam assim, entendeu? Porque se você fizer tudo no pacote só, o aluno cansa a cabeça e o aluno fica desnorteado. Então, você precisa, às vezes, separar a sequência, de vez em quando ela cruza, de vez em quando ela sai, mas é por aí. Então, alguém precisa ouvir alguma coisa mais sobre essa questão da eclesia, do carral? Lembra que eu dei uma aula sobre o chamado, bem por isso aí, que é a palavra original que Deus chama Adão lá é o carral, depois a Septuaginta traduz como eclesia, que é o chamado para fora. Lembra disso? Todo mundo lembra, né? Então, aí nós vamos ter lembra que eu falei do chamado, por causa do pecado e tal? Então, essa aula foi dada. Vamos ver a parte 2? Olha aí, a contribuição judaica. Inclusive, tem um grupo que falou nisso semana passada, no painel, não foi? Teve um grupo aí que falou na semana passada no painel. Esses painéis são demais, viu, rapaz? Esses painéis eu até aprendo com eles. Eu sou fã dos painéis do STBS, viu? Muito bom. Então, nós falamos sobre a contribuição judaica, lembra? Que era o quê? O monoteísmo. Até um grupo aí falou sobre isso aí na época aí também. Né? Entendeu? Se vocês quiserem, eu paro aqui no assunto. Eu estou adiantando porque eu já dei essa matéria. Tá certo? A próxima aí é a contribuição grega. Aí, ó, contribuição grega, lembra? A contribuição grega? Quem lembra que é contribuição grega? Quem pode falar aí? Nossa, aí a retrospectiva. É o quê? A contribuição em relação à linguagem. Exato, é isso aí. A contribuição grega. Então, monoteísmo pelo judaísmo, a grega foi a contribuição da linguagem, da documentação. E bora aí, a contribuição romana. Quem pode me ajudar aí na contribuição romana aí? Quem lembra aí da contribuição romana? Qual foi? Foram 3 contribuições, né? A romana, a judaica e a grega. A romana. A estrutura. Estrutura, as rodagens, né? Para que o evangelho fluísse pelas nações. Tá aí, ó. Beleza, então. Vamos embora. Ok? Vamos para... Vamos aí. Agora sim. Agora aqui na aula 8. Deixa eu ver aqui. Aula 8.
Aula 2, desculpa, aula 2 da disciplina 7. Aula 2. Aula 8, eu preciso já na disciplina 8, que é avivamento. Ok, aula 2, período apostólico. Isso aqui eu vou ler um pouquinho só, mas também já falamos sobre isso aqui já, mas é bom dar uma recapitulada. A primeira fase histórica do cristianismo começa por volta do ano 30, e vai até por volta de 300, a chamada Era Apostólica da Igreja Primitiva. Aí sim, agora a matéria começou a engrossar. Por que é chamada Era Apostólica até o ano 300? Porque até então não havia ingerência do Estado. Não havia ingerência do Estado. Quando o Constantino se torna cristão, aí o Estado começa a assediar a igreja. E aí você vai ter um período aí drástico, né? Que vai acumular lá na frente na reforma protestante. Quem puder anotar, anota aí agora. São alguns períodos, né? Primeiro, coloquei. Primeiro período apostólico. Período apostólico. Primeiro período apostólico. Segundo período patrístico. Período patrístico. Período patrístico. Ok? Terceiro período escriturístico. Escriturístico. Professora, se eu escrever no chat, aparece aí? Pense, escreva aí para mim ver. Períodos. Apareceu aí? Apareceu. Pronto. Então, bora. Mas anote aí, viu? Primeiro período apostólico. Peraí, tá errado aqui. Eita, deixa eu pegar o óculos, né, meu? Sem óculos não vai, não. Acabou a adolescência. Agora sim, agora sim. Primeiro período apostólico. Segundo período patrístico. Patrístico. Anote, viu? Terceiro período é o escriturístico. Escriturístico. Quarto período escriturístico, reforma. Reforma. Quinto período reforma, aí vem avivamento. Sexto período, missiológico. Cadê o H? Opa, peraí. Missiológico. Sétimo período pentecostal. Período Olha, esse negócio de chat funciona igual a lousa, viu? É igual a lousa. A pessoa vai escrevendo a matéria, o bichinho vai tudo escrevendo aí, né? Atrás. Vou pensar nisso. Eu tenho aqui um sistema aqui no Zoom que é o quadro mesmo. Eu só preciso comprar um pad. Preciso só comprar um pad para escrever aqui na mão e sair aí, né? Agora um tal de pad, é iPod, iPad. Como é que chama? Vocês conhecem uma caixeira com o nome de Aipim? Já ouviu falar? Aipim também?
Então, o filhinho chegou para o pai e disse, pai, me dê um iPod. O pai falou, ô filhinho, pai não pode não, o pai está sem dinheiro, o pai não pode. Então me dê um iPad. Ah, filho, não pede não, que o pai não tem, não pede não. O que o pai pode me dar? Eu posso dar um iPin. Essa é boa, né? Essa é boa. Pronto, tá certo aí? Bora comigo aí, todo mundo. Olha, vamos conferir, ó. Primeiro período apostólico, o segundo período é o quê? Terceiro período? Quarto período? Quinto período? Sexto período? Sétimo período? Pronto. Nós estamos agora na era depois do pentecostal. Só que nós vivemos hoje um problema que eu estou chamando... Olha, eu não gosto da expressão neopentecostal. Ah, essas igrejas neopentecostais, nada a ver. Quando você coloca esse monte de igreja aí, fazendo um monte de meninice, um monte de criancice, pregando um monte de heresia, chamando de neopentecostal, você está acabando com o pentecostalismo. Quando você coloca pentecostal aí, você está manchando o movimento, porque o movimento pentecostal foi algo maravilhoso, inquestionável, poder do Espírito Santo mesmo. Então, o que veio depois, aí veio um período emergente, a partir dos anos 70, aí veio o incluso, aí veio uma bagunça que está aí. Mas nós vamos chegar aí, a gente vai chegar lá, isso aí é só o esqueleto para vocês se identificarem na matéria. Ok. Então tá, depois de Constantino, o cristianismo ficou oficial. Esta é a fase em que o cristianismo experimenta sua primeira expansão, com a fundação das primeiras comunidades cristãs. No início do cristianismo, as igrejas locais ainda estavam em formação. Em sua maioria estavam em Jerusalém, em outras localidades próximas da Judéia, Samaria, sob orientação dos apóstolos, com destaque para Pedro, João, Tiago, o irmão do Senhor. Os primeiros cristãos eram provenientes do judaísmo e as comunidades cristãs primitivas eram formadas pelos judeus e pelos gentios convertidos ao judaísmo e confessaram a fé em Cristo como Messias. Não obstante ao poder da cultura do judaísmo e à opressão bélica de Roma, esses irmãos do início provaram sua fé de todas as formas e maneiras possíveis. Nas origens, as autoridades dos judeus pensavam que os seguidores de Jesus fossem como uma seita originada do judaísmo, porque, na verdade, a igreja nasceu dos judeus. Os pioneiros da obra eram judeus, e, portanto, não era de esperar que o consenso seria quase que unânime, que a igreja saiu do judaísmo. De certa forma, indireta assim. Deixa eu pôr um ponto aqui. Escreva aí, igreja híbrida. Um pouquinho de novo. Igreja híbrida. Igreja híbrida. Peraí, eu tenho que pegar aqui um... Ah, peguei, ok. Igreja. Esse termo é interessante. Vocês não conheciam, não? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Aqui. Híbrida. Igreja híbrida. Olha, até o século III, século IV, pessoal, a igreja era híbrida. Como é que é isso, professor? Então, de onde nasceu a igreja? Não nasceu dos judeus? Então, eles carregavam muita coisa judaica com eles. Inclusive, Paulo suou a camisa para falar, gente, olha e tal, a circuncisão no coração, e não sei o quê. Demorou um tempo, porque a igreja veio do judaísmo. Como Jesus era o filho do Deus do Jeová, lá do Antigo Testamento, então estava tudo em casa. Só que aí não, Cristo veio cumprir a lei, está consumado. Por mais ou menos até o século V, ela andou meio judaizante. Depois eles começaram a se separar, aí ficou os judeus, né, e os cristãos. Mas até então eles eram meio que híbrido. Teve um momento aí de 100 anos que o judaísmo ficou crente, ficou meio que crente aí. Não ficou crente, né? Mas eles... Quer dizer, na verdade, a igreja praticava mais as coisas de judeus, né? Na verdade, foi isso que aconteceu, tá? Vamos lá, então. Voltar aqui. Ok, já foi aqui essa parte. Opa. Espera um pouquinho. Bora.
o período romano, né? Por que os cristãos foram perseguidos? Interessante isso aí agora. Se eles não faziam mal a ninguém, por qual motivo surgiram as perseguições? Alguém já pensou nisso? Ou ninguém nunca pensou nisso? Por que eles foram perseguidos? São perguntas, né? Por que o Fred Flintstone comemora o Natal se eles são da pedra, né? Então, as perguntas interessantes, né? Por que eles tinham um carro, se o carro veio depois? E aí vai. Então, é uma pergunta interessante. Basicamente, podemos indicar diversas causas das perseguições. O cristianismo, por si só, já era uma ameaça à sobrevivência do Estado romano, por causa do modelo de vida que propunha. Aí está certo, tá vendo? Baseado... Eita, que subiu aqui de novo, peraí. Baseado... Ok. Cadê? Baseado na fraternidade e igualdade. Enquanto o Estado romano propunha um modelo exatamente contrário, pois a base do império era a desigualdade entre as pessoas e as classes sociais. O cristianismo se tornou uma religião proibida e as reuniões dos cristãos foram colocadas na relação daquelas reuniões que sem permissão e censuradas. Com a proposta de um Deus único, vivo e verdadeiro, o cristianismo ia contra o politeísmo proposto pelo Estado romano. Os cristãos eram também contrários ao culto ao imperador, sendo ele simples, um homem simples, né? Cometendo o crime chamado lesa majestade, olha aí, que é a mesma coisa que negar o culto ao imperador, que apresentava como Deus. Pessoal, é um absurdo entender isso aí agora. Olha que interessante isso. Eu mostrei para vocês os artefatos que eu tenho aqui, né? De Roma, não mostrei na outra aula? Mostrei a lamparina e tal. Olha só, os cristãos eram acusados. Olha as acusações dos cristãos. Uma acusação. Os cristãos, eles praticam incesto, porque lá irmão casa com irmã casa com irmão. Claro, né? Eu casei com a minha esposa, que é minha irmã em Cristo. Mas para o romano, para a cabeça do romano, como é que é isso, irmão em Cristo? O que é Cristo? Irmão em Cristo. Como é irmão em Cristo? Então, a irmã casou com a irmã. Pai de sua irmã, bora casar, bora, casou. Aí, incesto, né? Outra acusação, era que os cristãos eram canibais, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue do chefe. Olha, eles comiam a carne e bebiam o sangue. É o quê? É a Santa Ceia, não é? Mas vai explicar para Romano que aquilo era uma representação, que o Senhor mandou meu sangue, comandar minha carne, mas sabe, eles não vão entender. Outra acusação, os cristãos são antinacionalistas, porque eles pregam a pátria que é Jerusalém, e não é Roma, é a capital do mundo, não entendeu? Eles são antifamília, porque agora as famílias, os cristãos, não iam mais comemorar o dia de Júpiter, o dia de Afrodite. Eles não iam mais junto com as famílias para as festas. São João, essas coisas, né? São João. Então, eles não iam mais, não. Por quê? Porque era a ídolos. Tá percebendo, pessoal? Eles eram... Eu não sei se na turma tem advogado aí. Alguma pessoa que mexe, que é direito, né? Advogado. Mas olha só, se você for na base do direito, tinha fundamento a acusação deles. Sim ou não? Algum advogado me contestar aí, algum advogado para me contestar? Tinha fundamento a acusação dele. Partindo da presunção de que Roma não conhecia Jesus, não conhecia a igreja, é tudo novo para eles. Mas eles olhavam pelo olhar romano e diziam, é incesto, são canibais, antinacionais, são antifamília, e vai por aí afora. Está pegando? E depois dizia que Jesus era o imperador do mundo. O imperador era César. E foi na época de Jesus. Então, quer dizer, os caras falavam assim, Jesus imperador, ele é carpinteiro. Nasceu aqui, ó, em Belém, e se criou aqui, ó, aqui perto, aqui em Nazaré. Passou muito tempo aqui em Toritama. Conheço ele. Ele é muito conhecido meu. Imperador do mundo, senhor de senhor, rei dos reis. O que é isso? Se coloque no lugar dele daquela época. Eu não estou aqui defendendo Roma, não, sabe? Porque Roma matou mais de 9 milhões de crentes. Não estou defendendo, mas é que vocês vejam a época, se coloquem naquela época, sintam naquela época, né?
como se fosse agora. É muito interessante. Okay? Vamos lá. A parte 3. Olha, essa foto aqui é uma parte do Coliseu Romano. Eu já fui aqui umas 8 vezes, já cantei aqui aquele Memória. Eita, glória a Deus. Coisa linda, viu? Este caráter divino, dado ao ser humano, explica, em grande parte, as mazelas do império, devido aos mandos e desmandos do imperador, que não devia submissão a ninguém. Aos cristãos também era atribuído crimes de natureza comum, como magia, incêndio, negação ao serviço militar. Por quê? Eles não podiam matar, não queriam matar. Essa foi uma discussão da igreja até o quarto século, para liberar os crentes para ir para o exército. Eu não sei, tem um filme que rolou aí há pouco tempo, que era sobre isso aí. Porém, a maior motivação das perseguições estava no fato do cristianismo desestruturar o status quo reinante no Império Romano. O cristianismo veio perturbar a ordem sociopolítica e econômica existente, que era baseada na união do Estado com a religião. O crime maior estava no próprio fato de apresentar-se como cristão. Mas, apesar de todas as perseguições aos cristãos, a igreja caminharia para tornar-se como que de um Estado dentro de outro Estado, por causa da sua organização, que depois da oficialização seria assumida pelo Império. A parte 4. Enquanto o imperador começava sua lenta agonia, a igreja crescia cada vez mais. Havia cristãos da Britânia, que hoje é Inglaterra, né? Na Espanha, no Egito, no Danúbio, na Ásia Menor, nas costas gregas, na Trácia, na Macedônia. Havia também alguns em Aélia Capitolina, que é Jerusalém, construída sobre as ruínas de Jerusalém. As cidades costeiras da Síria possuíam grande quantidade de cristãos. O primeiro evento importante na expansão do cristianismo na Ásia Menor foi o Pentecostes. Naquela ocasião, uma multidão de pessoas de várias línguas, que incluía judeus de diáspora, judeus que viviam fora da Palestina e prosélitos judaicos, se reuniram em Jerusalém. Os apóstolos de Jesus pregaram as boas novas a esses visitantes. O registro histórico diz que vários desses visitantes vieram da Capadócia, de Ponto, do distrito da Ásia, da Frígia, da Panfilha, regiões que compunham a grande parte da Ásia Menor. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem cristã e foram batizados e voltaram para casa, levando consigo uma nova fé. Olha, pessoal, quando o Pentecostes aconteceu, foi a primeira conferência internacional da igreja. A igreja começou com uma conferência internacional, que havia 130 povos ali reunidos. E naquela ocasião, os discípulos pregavam na linguagem do povo, que o texto fala que eles conseguiam entender o que eles estavam falando. Só que os apóstolos eram indoutos, né? Eles não conheciam as línguas. Naquele caso, operou-se duas coisas. A Bíblia fala, em Atos 2, que lá dentro veio línguas estranhas. Está escrito no texto lá. Línguas como de fogo e estranha, que pousava sobre cada um deles. Agora, quando eles saem do cenáculo, eles pregam e o povo entende na língua deles. Como é que é isso? Nós temos aí dois casos aí que eu queria colocar para vocês. Tem lá dentro do cenáculo acontece a glossolalia, glossolalia, tá? Glossolalia é a língua estranha, línguas estranhas do Espírito, anote, do Espírito Santo, línguas estranhas do Espírito Santo, chama-se glossolalia, glossolalia. Isso aconteceu dentro do cenáculo, então foi dentro do cenáculo. Quando ele sai fora do cenáculo, acontece a xenolalia. Acontece a xenolalia. Xenolalia é quando falamos espiritualmente em línguas
nacionais. Acho que é isso. A xenolalia acontece quando a gente fala nas línguas que nós não somos, por exemplo, você ser usado em francês, né? Isso é xenolalia. Lá em São Paulo, uma irmã estava cantando dentro da igreja, uma senhorinha, e entrou um japonês chorando. Japonês chorando, rapaz. Ele já tem o olho puxado, chorando então, aí acabou, né? Aí entrou chorando. Aí perguntou para o pastor, escuta, quem é que fala japonês aqui? O pastor, não, ninguém fala japonês aqui, não. O povo fala muito mal aqui português e nós japonês. Pois é, mas tem uma irmã aqui, uma senhora que está falando aqui, morri por ti, morri por ti, morri por ti. Quem morreu por mim? Quem que morreu por mim? Está falando em japonês, está muito claro em japonês, morri por ti, morri por ti. Aí o pastor entendeu que o Espírito Santo, oh, glória a Deus, o Espírito Santo estava usando a irmã em xenolalia, na xenolalia, para dizer em japonês para ele, morri por ti, morri por ti, morri por ti. Aí ele se converteu e tornou-se depois um homem de Deus na igreja. Tá vendo que bênção? Glória a Deus por isso, né? Anotaram aí, anotaram? Certinho? Pronto. Bora escrever, bora trabalhar. Ok. Continuando aqui, a lição 3. Olha, eu estou aqui eu estou bem pertinho lá Domo da Rocha. Essa mesquita, na verdade, é uma igreja, tá? Na verdade, ela foi construída em 390 e pouco, 91, por pedreiros cristãos. Como os árabes da época só sabiam lutar, não conhecia de construção, os irmãos mandaram bala. Chupa essa manga aí, ó, e construíram uma igreja. Por que ela é igreja? Eu vou falar por quê. Primeiro, por causa da cúpula. A cúpula é bizantina. A cuia para baixo significa as bênçãos de Deus. Foi essa a ideia que aquele arquiteto lá de Brasília colocou, né? Como é que é o nome dele? Um arquiteto famoso, né? Ele colocou essa... como é o nome dele, esse arquiteto, gente? Ele é famoso. Maia. Oscar Niemeyer, isso mesmo. Ele fez aquela que é para cima pedindo as bênçãos e a outra que é para baixo, né? As bênçãos de Deus, mas acho que não está funcionando muito, não, aquilo lá. E aí, por que ela é igreja também? Porque ela é octogonal. Se você ver aqui as pontas aqui, ó, uma, duas, outra está aqui, e vai lá embaixo, lá, ó, ela é octogonal. Por que octogonal, professor? Porque ela remete às 8 bem-aventuranças de Mateus 5. Lá fala em 9, mas a nona cobre todas as outras, né? Então são 8. E os bizantinos usavam esse texto para fazer a construção octogonal. Tá bom? Interessante isso aí. Ok. A patrística. Então, começamos com o período apostólico, né? A contribuição da igreja, a contribuição dos povos romanos, que foram as estradas, a estrutura, a contribuição do judaísmo, que foi a crença num Deus só, monoteísmo, a contribuição grega, que foi o pensamento, a palavra, a escrita. Aí depois nós vemos aí que, com a morte do último discípulo, então começa aí a era patrística, como está escrito no quadro que acabei de colocar para vocês aí, que é a era dos pais da igreja, que nós já estudamos sobre eles um pouquinho. Vamos recapitular um pouquinho mais aqui agora. Nos primeiros 3 séculos da história da historicidade cristã, ocorreu o que ficou conhecido como a patrística, e este movimento se estendeu até o 7º século. O termo patrística vem basicamente de pai, padre, patrística, também conhecido como patróloga. É, na verdade, uma filosofia cristã. E quem invocou foram os primeiros líderes da igreja, que sucederam os últimos apóstolos de fundamento, os que estiveram com Jesus. Sua base conceitual se concentrou nas verdades da fé cristã, defesa e ofensiva, no sentido de proteger a visão da igreja contra os hereges e heresias que foram surgindo para confundir o verdadeiro evangelho. Entre essas defesas estava a fé
e que Jesus ensinou, os apóstolos corroboraram. Sustentando a liturgia, mantiveram a disciplina, corrigiram novos costumes que iam sendo infiltrados na igreja. A patrística foi uma grande resposta à filosofia grega. Nós estudamos isso aí, no helenismo, né? E seus mitos, pois a igreja passou por uma fase de identificação para fundamentar a verdade. Então, após o período apostólico, segue-se o período patrístico, que são, em sua maioria, os discípulos diretos dos apóstolos. Depois da patrística vem a escriturística, segue-se... já coloquei para vocês aí essas partes aí. Só um ponto aqui agora. A igreja do primeiro século até o sétimo século era diferenciada de hoje da gente, sabe? A começar pela liturgia. A liturgia não é igual à nossa. A gente começa ao contrário. A gente começa cantando, né? Depois do cântico, aí vem as orações, aí tem um testemunho, né? O ofertório e a mensagem. Não, a dinâmica do culto deles, eu dou uma matéria chamada liturgia na faculdade, está dentro da matéria liturgia. Até o sexto século, eles faziam o seguinte, eles se reuniam em algum lugar, né? Os templos só vão aparecer a partir do quarto século, né? Com a mãe do Constantino, a dona Helena, ela vai querer construir os locais onde os cristãos adoravam. Os primeiros templos foram construídos no quarto século, mas era mais nos centros da cidade, não tinha no interior, não. Sempre foi nas casas. Aí eles tinham assim, o culto deles era assim, eles começavam orando, depois o presbítero dava uma demonstração, lembrando que presbítero, naquela época, era muito maior do que pastor, era tipo um bispo, e havia um por cidade só. Aí Santa Cruz tem um em cada igreja, né? Então você tropeça com o presbítero na feira aí. Mas naquela época era um para cada cidade, porque era o bispo, era o presbítero, era o que presidia. Aí eles se reuniam, a oração, o presbítero dava uma demonstração, aí ele pregava uma mensagem, aí depois ele orava. Quer ver? Deixa eu escrever aqui a liturgia para você. Está na minha cabeça aqui a liturgia deles. Deixa eu aqui no chat de novo.